nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Só Deus sabe o que estou passando, só Deus sabe o quanto estou chorando, mas confio que eu vou vencer. Uma porta eu sei se abrirá, só Deus sabe o que estou passando, só Deus sabe o quanto estou chorando, mas confio que eu vou vencer. Uma porta eu sei se abrirá. Sonhar ainda vale a pena, esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo, conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago pelo sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Amém. Em quem está firmada a sua fé? Em quem você se refugia quando as coisas parecem fugir do controle? Quem sabe tudo o que acontece com você? Tudo o que você está passando? Vale a pena sonhar? Com essas questões, estamos começando mais um culto da Igreja Cristã Evangélica do Jabaquara, né? E eu espero que ao longo da programação nós possamos responder essas perguntas, né? Ou pelo menos chegar a alguma clareza sobre isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar então nessa noite. O tema do nosso culto hoje, da nossa mensagem, está baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 14, né? Apeguemos a fé que professamos. O versículo-chave diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4:14. Amém? Como músico, bem amador, que isso fique bem claro, mas principalmente o fato de ter nascido num lar cristão, ouvindo música cristã o tempo todo, eu costumo sempre imaginar e até cantar músicas que se encaixam ao contexto, ou que estejam relacionados ao assunto quando estou falando com alguém. A música sempre foi muito presente em nossa casa e na nossa família. Também não é diferente quando vou falar de Deus, pregar, quando estou passando por dificuldade, quando estou alegre ou triste, mas principalmente quando estou desanimado e buscando resposta para alguma questão. Parece que através da música Deus responde de uma forma que eu compreendo mais rápido e claro. As vozes fluem em minha mente, não são vozes do além, tá?
São as vozes dos cantores mesmo, cantando, mas parece que estão falando diretamente comigo, algo que eu preciso ou devo ouvir naquele momento. A música tem esse poder, ela mexe com a gente, influencia, é didática, terapêutica e até cura. Talvez o sermão hoje pudesse ser intitulado O Poder da Música, ou Volte a Sonhar, mas não. Isso tem mais a ver comigo mesmo e o momento que estamos vivendo. E esses soam muito mais como adjetivos do que nos leva a cantar e sonhar. A fé em Jesus Cristo. Eu até arriscaria citar aqui algumas pessoas que dividem comigo essa didática com a música. Concorda, irmã Mali Gonzaga? A pergunta é retórica, pois já falamos sobre essa afinidade em comum. Lembro-me de um casal de amigos que, na minha adolescência, começando no Ministério de Música, costumava dizer que descobriram uma forma de tornar a vida mais leve. Cantar em vez de reclamar quando as coisas parecem não estar dando certo. Traz esperança, leveza e confiança para prosseguir. Por isso eu recomendo. Cante sempre. Faça este exercício em toda e qualquer situação. Mas nunca se esqueçam do diálogo. Uma boa conversa resolve muitos conflitos. Digo isso porque, às vezes, nós vamos querer resolver conflitos cantando, ignorando o que está acontecendo, sem conversar, sem uma explicação. Então, nunca se esqueçam de uma boa conversa. Cante, mas também converse. As nossas programações recentemente, como nós estamos tendo reuniões na igreja, programações presenciais, temos os programas online. Temos as terça-feiras, às 18 horas, Já a partir dessa semana tivemos a primeira, a devocional no YouTube. Então, às terças-feiras, 18 horas, devocional. Quinta-feira, às 19h30, o nosso culto de oração. Um culto compartilhado em que todos nós podemos participar juntos. Aí pelo Google Meet, também online. E aos domingos, a partir das 18 horas, temos o culto infantil. Uma programação para as crianças, mas que eu sugiro que toda a família participe. Sente lá com as crianças, encorajem eles a assistir. Isso vai deixá-los mais animados a participar, a assistir. Então, sente com eles, assistam com as crianças, participem do culto infantil. E logo em seguida, às 19 horas, tem o culto para toda a família. Então, começa aí às 18, vai até às 19, não vai demorar muito. Um bom tempo para você dedicar aí ao Senhor, junto com a família, com os filhos. Amém? Então, não esqueça das nossas programações, não esqueçam de compartilhar e não esqueçam de acessar aí os nossos canais. Hoje não vou fazer nenhuma indicação cultural, mas eu vou falar de uma música que para mim é um dos mais perfeitos hino ao amor. Muitos vão dizer que o seu autor foi um incrédulo, profano, adúltero e outros adjetivos mais que eu até concordo. Mas também concordo que sua música fala mais do que muita coisa que se ouve por aí a respeito de amor. De forma pura e artística. Mistura sentimentos, literatura clássica, poesia e ensinamentos bíblicos. O resultado é a música Monte Castelo, do Renato Russo, do grupo Legião Urbana. A música diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente.
É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que lindo, não? Isso me faz sonhar. Recentemente, o pastor Leonardo fez uma pregação escatológica e nos desafiou a sonhar com o céu. Desde então eu não consigo parar de sonhar com as coisas que podem descrever o céu para mim. As músicas não param na minha cabeça e por isso eu comecei esse sermão assim, sonhando e cantando. O que me leva a sonhar e cantar? A fé que professo, a razão da minha esperança, minha confiança, o amor. Tudo isso se resume numa única palavra: Jesus. Vamos ler Hebreus 4, 14 a 16. Vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Os irmãos que tiverem Bíblia aí podem acompanhar. Se não tiver, só ouça com atenção. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco. Que ela possa, Pai, falar ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha me usar como canal a transmitir o Teu recado, a Tua mensagem. Ó Deus, fale aos corações. Fale conosco, Pai. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Queremos voltar a confiar em Ti. Queremos voltar a sonhar, nos entregarmos a Ti. Então fale à Tua igreja, nesses momentos de dificuldade, que nós possamos confiar somente em Ti. Então eu oro por aqueles que estão desacreditados, aqueles que estão passando por dificuldades, passando por necessidades, que eles possam se apegar, Pai, a essa fé, apegar-se a Ti. Abençoa a Tua igreja nesse momento de pandemia, que possamos responder, que possamos saber como responder baseados na Tua palavra, e confiarmos mais e mais em Ti. No nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus. Há algum tempo atrás, nós pregamos na igreja sobre fé, baseados no capítulo 11 de Hebreus, onde definimos a fé como a esperança do cristão, a confiança que temos em Deus e nas suas promessas, que são eternas e vão além da nossa imaginação e existência, desmistificando a ideia construída nos últimos tempos da fé como um amuleto, um passe de mágica capaz de realizar desejos e satisfazer a nossa ambição. Mas eu tenho a impressão que quando falamos sobre a fé dessa maneira, deixando para trás dogmas e tradições, quando não precisamos mais fazer todo aquele esforço de concentração para que as coisas aconteçam, corremos o risco de tornarmos relapsos, como quem diz: vou deixar a vida correr o seu curso natural e seja o que Deus quiser, como se não fôssemos responsáveis por nossas escolhas. Pensando assim,
A adoração e o culto perdem o sentido, tornam-se obsoletos. Afinal, Deus e a fé sempre foram usados e confundidos como moeda de troca. O ser humano adora uma barganha, um leilão, ostentação, mostrar quem pode mais. De graça não tem graça, não faz sentido, não custa esforço, não tem valor. Mostrar quem pode mais. De graça não tem graça, não tem valor, não traz razão para sonhar. Perdemos a capacidade de sonhar, planejar, construir. Limitamos o poder de Deus, corremos o risco de cair em descrédito, desacreditar do próprio Deus, perder a fé. A graça perde a graça. Mas o que é graça, afinal? A graça não é só receber algo sem ter que dar nada em troca, ou um favor não merecido, como aprendemos aí ao longo da nossa fé. Graça é liberdade, é entrar no descanso de Deus, é descansar nele, é descansar com ele. Quando vamos dormir, descansar, depois de 20 a 30 minutos dos primeiros estágios do sono, nosso corpo físico se desliga completamente das atividades do dia. Entramos no estágio de vigília profundo chamado sono zen. É nesse estágio que começamos a sonhar. Quando o nosso corpo se entrega totalmente. Quando não há mais nenhuma reação física, nenhuma reação no nosso corpo e da nossa mente. Então, nesse instante, nós passamos a sonhar. Os sonhos tomam conta do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Voltando um pouco no texto, no versículo 10 aí de Hebreus, capítulo 4, diz assim: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Quando, de fato, descansamos em Deus, nos entregando completamente ao seu cuidado, nós podemos sonhar. Isso também é graça. Então, quando nós descansamos com Deus, quando nós descansamos em Deus, isso é graça. Mas como eu posso descansar em Deus? Como isso acontece? Como é que eu posso entrar no descanso de Deus? Ele está no céu. Nós estamos na terra. Tudo aqui é muito difícil. Lá nós não temos acesso. Deus é soberano, todo-poderoso, é intocável. Versículo 14 nos responde da seguinte forma: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, nós temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos a Ele com toda firmeza. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Nós temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós, que faz a ligação entre a terra e o céu, Deus e o homem. Ele é Jesus, o Filho do soberano todo-poderoso. Ele intercede por nós. Portanto, apeguemo-nos com toda firmeza a essa fé, a fé que professamos. Jesus é a nossa fé. Apeguemo-nos a Ele sem titubear. Amém? Mas Jesus também é Deus, é soberano, não sabe o que é fraqueza. Versículo 15 nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Sentir como nós sentimos, viver como nós vivemos, passar por tudo o que passamos, se relacionar como homem, ser humano, porque só assim ele teria a noção exata do que somos para se relacionar conosco como Deus que Ele é e compadecer-se por nós.
A única coisa que, como homem, ele não experimentou foi o pecado. É isso que diferencia a relação dele com Deus da nossa. E para que nós, pecadores, pudéssemos nos relacionar com Deus, que é santo, ele que não tinha pecado tomou sobre si os nossos pecados e se entregou para morrer em nosso lugar, fazendo o sacrifício final de expiação. É por isso que ele, somente ele, pode interceder por nós. Amém? Então nós temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós, que conhece as nossas fraquezas, que passou pelo que passamos. E como nós, ele pode achegar-se a Deus. Por nós ele pode achegar-se a Deus, porque ele não tem pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ele abriu o caminho para que nós pudéssemos achegarmos a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Qual a parte que me cabe? Nada. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. É de graça. Versículo 16 diz: sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É só o que temos que fazer, aproximar-nos do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade, da necessidade. Tudo o que nos resta é aceitar, achegarmos a esse trono de graça onde Deus se assenta e adorar. Antes isso não era possível. Tinha o pecado que nos separava de Deus. Mas Jesus tomou a nossa carga. Ele rasgou esse véu de separação. Nós podemos nos aproximar sem medo do trono da graça, com confiança, pois nele, em Deus, por misericórdia, por graça, nós somos perdoados. E essa graça ela vai muito além da salvação. E ela também nos ajuda no momento da necessidade. Nós podemos contar com essa graça nos momentos difíceis. Além de podermos relacionar com Deus, também podemos recorrer a Ele sempre que preciso. Apegue-se a essa fé. Professe Jesus Cristo. Apegar-se quer dizer fazer sentir, ou sentir apego, afeiçoar, fazer adquirir hábito, acostumar, fazer aderir a, colar, agarrar-se a, contagiar, contaminar-se, se referindo a hábitos e atitudes, colocar-se sob a proteção de, recorrer a, amparar-se, valer-se. Eu destaco aqui, sentir apego, afeiçoar, que é o mesmo que gostar, amar, como dizemos atualmente, curtir. Então, sinta apego, afeiçoe-se, goste, ame, curta a fé que professamos. Curta a fé que você professa. Amém? Agarrar-se é o mesmo que prender, querer estar junto, não largar. Então agarre-se, queira essa fé, não largue a fé que você professa. Colocar-se sobre a proteção é o mesmo que confiar, se entregar, deixar-se cuidar. Então confie, se entregue a essa fé, deixe-se ser cuidado por Ele. Recorrer, o mesmo que buscar quando for preciso. Então recorra, busque a Deus quando você precisar. Recorra a Deus, recorra a Jesus, recorra à fé que você professa. Amparar-se é o mesmo que ter como referência. Então ampare-se, use essa fé como referência. Valer-se de é usar sempre que necessário. Então valha-se da fé que você professa. Use-a sempre que for necessário. Use a fé que você professa. O nome de Jesus é poderoso. Ele pode muito em todos os sentidos. Apegar-se com toda a firmeza
é não abrir mão, não ter receio, medo, vergonha, é ter convicção. Jesus já fez tudo por nós, só nos resta sonhar. Então sonhe, volte a confiar em Deus, a desejar o céu. Não se acomode com o curso natural da vida. Busque o Senhor com confiança. Leve a Ele os seus problemas. Compartilhe os seus projetos e planos. Já temos a bênção da salvação. Então, como igreja de Deus, vamos fazer a vida na terra valer a pena. Acreditar, confiar mais no Senhor, nos relacionar com Ele, compartilhá-lo e, acima de tudo, adorá-lo. Termino recitando aqui as músicas cantadas lá no início, né? Eu cantei pequenos trechos de algumas músicas. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. É uma música do cantor cristão da Igreja Batista. Em seguida, quando tudo parece estranho ao redor, buscar sua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Música da Ludmila Feber. Só Deus sabe o que estou passando, só Deus sabe o quanto estou chorando, mas confio que eu vou vencer. Uma porta eu sei se abrirá. Essa música é da Bruna Carla. Sonhar ainda vale a pena. Esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço. Mas ele já foi pago pelo sangue derramado por mim. É por isso que os meus sonhos não têm fim. Música da Isla. Então eu volto respondendo as perguntas lá do início. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Porque quando tudo parecer estranho ao redor, quando as coisas parecerem não ter jeito, eu não souber o que fazer, buscar a face de Deus é preciso. Então eu recorro ao Senhor. Busque a sua face, porque só Ele sabe tudo o que se passa com você. Só Deus sabe tudo o que estou passando. Ele sabe tudo o que acontece conosco. Então sonhe. Ainda vale a pena sonhar e confiar em Deus. Sonhe, volte a sonhar e a confiar em Deus. Apegue-se à fé que você processe e volte a sonhar. Amém? Que Deus nos abençoe. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de acessar os nossos canais e participar das programações da igreja ao longo da semana. Deus nos abençoe e tenha uma boa semana. Sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou. Fiquei como um sonhador, nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia,
Já foi pago com o sangue derramado por mim. Por isso os meus sonhos não têm fim. Oh, oh, oh. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim.